Agora em março nós estamos falando sobre o jejum. E hoje eu quero falar com você sobre o jejum para a tomada de decisões. A importância do jejum para nós tomarmos decisões na nossa vida. Nós, como seres humanos, nós tomamos dezenas de decisões por dia. Algumas talvez mais irrelevantes, como por exemplo a cor da roupa que você vai vestir, o cabelo, a maquiagem que você vai passar. Mas algumas decisões que nós tomamos são decisões que mudam o rumo da nossa vida. Como a pessoa que você vai se casar, como por exemplo, se é a época ou não de ter filhos. Como por exemplo, serviço, se você vai sair, entrar em outro serviço, se você vai abrir uma empresa ou não. São decisões que mudam o rumo da nossa vida. E quando nós tratamos sobre o jejum na tomada de decisões, nós vamos ver na palavra que pessoas que tomaram decisões, que mudaram o rumo não só da sua vida, mas o rumo da sua família, da sua cidade, o rumo do povo a qual elas lideravam, todas essas decisões eram tomadas em cima de jejum e oração. Você percebe que hoje nós ainda temos a palavra, então eu hoje acrescento, além do jejum e da oração, o nosso manual de vida, a palavra de Deus. Eu já trouxe isso para você que talvez tem dificuldade de entender essas questões das disciplinas espirituais. Eu trouxe isso da primeira vez, que a nossa vida espiritual é como se fosse um tripé. Nós somos sustentados, a nossa base principal é sustentada pelo jejum, pela leitura da palavra e pela oração. Existem outras coisas na nossa vida que também sustentam, como louvor, adoração, mas imagine só como se as outras coisas não fossem menos importantes do que essas, mas aquilo que traz sustento, aquilo que é disciplina espiritual, aquilo que te mantém de pé, é o jejum, a palavra e a oração. Se você perde um desses, você perde a sustentação da sua vida. E por isso hoje nós temos dentro da igreja pessoas que estão com Jesus, mas estão desequilibradas. Muitas vezes a sua vida, você está tendo um desequilíbrio emocional muito grande. Um dia você está muito bem, um dia você ama a sua família, no outro dia você está irado, com raiva da sua casa. Um dia você ama o seu esposo, no outro dia você está decepcionada. Aquilo que sustenta a vida do cristão é a palavra, o jejum e a oração. Por isso que esse ano nós vamos focar nessas três coisas, principalmente, porque nós sabemos que nós precisamos ser uma igreja que entende que nós precisamos ter uma base fortificada. Que nós não somos daqueles que vacilam, o vento, a tempestade pode até vir, mas nós não somos os que são derrubados. O cristão não pode estar prostrado, derrubado, porque a nossa rocha firme é o Senhor Jesus, amém? A rocha que sustenta a sua casa é o Senhor Jesus. A sua confiança e a sua base deve estar nele. E por isso, para trazer esse panorama, antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, nós precisamos entender que o jejum, eu trouxe essa mensagem em Mateus 6,16, no primeiro culto desse mês. O jejum é uma prática esperada pelo Senhor. Mateus 6,16, quando o Senhor vai falar sobre o jejum, Ele diz, quando jejuarem. Eu trouxe um exemplo aquele dia, hoje eu trago outro para você que está nos visitando. Sabe, o jejum, a abstinência alimentar, é uma didática dos céus para a nossa vida. Talvez você está aqui primeira, segunda vez e pensa, como que eu tirando um alimento, como que eu me abstendo de algum alimento, eu estou me aproximando de Deus? E acontece que o Senhor instituiu essa didática, e tem muitas coisas na palavra de Deus que nós não precisamos entender como funciona, nós precisamos obedecer. É como você que é pai, mãe de planta, que tem lá toda a sua plantação em casa. Eu acho que depois dos 60, começa a ter um toque com planta. E aí você começa a gerar planta. O meu pai, minha mãe, eu chego na casa, depois que o Andressa casou, eu entro na casa deles, parece uma floresta. E é babosa de um lado, e é morango de outro. E quando você planta uma semente,
Se eu te perguntar como que funciona cientificamente o crescimento dessa semente até ela se tornar uma flor, até depois se tornar um fruto, talvez você não saiba. Mas você sabe que se você plantar a semente, regar a semente, ela vai criar o fruto. Ela vai dar o seu fruto no determinado tempo. E com as disciplinas espirituais é a mesma coisa. Você não pode cair naquilo de pensar que, poxa, eu estou lendo a minha Bíblia, não está nada acontecendo. Eu estou orando, não tem nada acontecendo. Você precisa obedecer, plantar, semear na sua vida espiritual e confiar que o Senhor falou que o fruto virá, ele virá, em nome de Jesus. E sabe, às vezes com esse pensamento de nada acontece, quanto mais eu oro, mais pioram as coisas. Os cristãos começam a cortar as raízes espirituais. A vida espiritual começa a se ritualizar num domingo à noite. E então o Senhor está nos trazendo esse ano, como disse essa música aqui agora, não adianta nós vivermos uma vida de lábios para fora, uma adoração de lábios para fora, se não há verdade em nós. Se de segunda a sábado nós não estamos na presença do Senhor Jesus. E quando nós dizemos isso, eu penso com você que se você tem essa mentalidade de que não tem resultado quando você busca a presença de Deus, imagine só, se você for à academia uma vez por semana, se você verá resultado no seu corpo físico. Quanto mais, se nós buscarmos a presença de Deus só quando nós estamos com problemas, se aquilo vai nos trazer resultado. Se eu for à academia só na segunda-feira, dificilmente eu verei algo. Mas o Senhor está pedindo para que nós mantenhamos uma constância na casa, na presença de Deus durante a semana, para que assim os frutos comecem a aparecer. E o jejum é uma dessas coisas que o Senhor espera de nós. O exemplo que eu disse que eu traria essa noite é que quando você vai trabalhar, talvez você vai acordar amanhã, trabalhar, você funcionário, você patrão. Talvez o seu patrão olhe para você, ele não vai falar assim, olha, se você vier trabalhar amanhã, você abre o caixa para mim, por favor? Ele não vai falar se você vier. O que ele fala? Quando você vier amanhã, você abre o caixa para mim, por favor? Porque ele já espera que você estará lá amanhã. E o Senhor, ele está dizendo, quando jejuarem, façam dessa e dessa forma. Porque ele está esperando que nós jejuemos. Seja o jejum com a igreja, seja o seu jejum individual, não importa, jejue. Você está sofrendo, jejue. Está passando um tempo de muita prosperidade, jejue, porque Ele está esperando isso de nós. E haverá um dia que o Senhor virá, nós iremos ceiar com Ele nas bodas do Cordeiro. E quando nós estivermos com o noivo, é tempo de celebração, aleluia. Mas enquanto o noivo não retornou, é tempo de jejuar. E irmãos, essa mentalidade sobre o jejum, ela precisa mudar. E eu creio que esse mês está mudando na minha vida, está mudando na vida de cada irmão que está vindo aqui à igreja. Que nós vamos ser do corpo de Cristo, fortalecido, fortificado em nome de Jesus. Vamos ser sensíveis à voz do Senhor esse ano em nome de Jesus. E agora sim, eu gostaria de falar com você sobre pessoas na palavra que jejuaram para tomada de decisões. Só para te lembrar que o propósito e o seu coração enquanto você jejua deve estar única e exclusivamente na finalidade de buscar a presença de Deus. As bênçãos que vêm enquanto você jejua são reflexo daquilo que você está se expondo, da sua vida exposta à presença de Deus. Como assim? É claro que no nosso dia a dia cristão, a gente costuma falando isso e não está errado, mas só o termo muitas vezes que nós usamos de uma maneira que não deveria ser tão dessa forma, que nós falamos, poxa, eu vou jejuar para comprar um carro, vou jejuar para
para alguma área da minha vida, vou jejuar por cura, e não está errado. O jejum, ele traz bênção, sim. O propósito e o nosso coração precisa estar na busca da presença de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração dentro dessa vontade de estar expostos à presença de Deus. E isso vai refletir em bênçãos, que não deve ser o nosso propósito inicial e fundamental do jejum. Mas acontecem essas bênçãos porque nós servimos a um Deus que tem prazer em abençoar. Um Deus que não quer ver os seus filhos vivendo na miséria, na tristeza. E essa mentalidade nossa precisa ser mudada também. Poxa, eu não vou pedir nada para Deus, porque é dois extremos, né? Tem aqueles que só pedem e tem aqueles que não pedem nada. Mas que você saia dessa noite aqui sabendo que o nosso Deus tem prazer em abençoar. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado com carinho. Diga: o Senhor tem prazer em te abençoar. E como isso acontece no jejum? Olha só essa dinâmica que legal. Tem um livro que ele se chama Celebração da Disciplina. Ele fala sobre a importância dos hábitos repetitivos e como a gente fazer várias coisas repetidas vezes, isso se torna um hábito. Ele fala sobre acordar de manhã, academia, enfim. E trazendo isso para o mundo espiritual, eu quero trazer um exemplo desse livro para que você entenda como que as bênçãos vêm através do jejum, mas quando o seu coração está motivado na busca da presença de Deus. Olha como acontece. Ele diz que o nosso corpo, ele não tem poder de se superaquecer sozinho. Você já passou em um lugar que você estava com muito frio. Você pode fazer força, você pode tentar, as pessoas falam que frio é psicológico. E você pode ficar: não estou com frio, eu não estou com frio. Eu duvido você se ficar assim lá no Rio Grande do Sul. Eu não estou com frio, menos 5 graus. Eu não estou com frio, eu não estou com frio, eu não estou com frio. Porque o seu corpo não tem o poder de se autoaquecer. Mas quando você se expõe ao sol, o sol aquece o seu corpo. Quando eu jejuo buscando a presença de Deus, o jejum, ele não é um método de você receber bênçãos automaticamente. Eu jejuo, o meu casamento vai ter tudo que eu quero. Eu jejuo, o meu emprego, eu vou ganhar o salário que eu quero. Eu jejuo, semana que vem o Jeep Renegade vai estar na minha porta. O jejum não é assim. O jejum, quando eu estou com o coração da presença de Deus, preste atenção, eu estou me expondo à presença de Deus como se fosse esse calor, o nosso sol da justiça. Eu me exponho à presença de Deus e isso reflete em bênçãos na minha vida. Mas eu recebo essas bênçãos porque eu estou exposta à presença. A motivação fundamental do jejum não é propriamente a bênção, mas eu me colocando diante da presença, isso reflete em bênçãos. Então sim, quando nós jejuamos com a intenção certa, a cura vem, a bênção, a provisão financeira vem, acontece milagre sim. Nós temos testemunhos já que nós vamos organizar para falar durante os cultos do mês que vem. Porque tem pessoas nesse lugar se expondo à presença de Deus. E esse ano nós vamos se expor a essa presença, a ponto de que nós vamos chegar em níveis mais fundos de intimidade. Amém? Você recebe isso? Glória a Deus. E refletidamente você vai recebendo as coisas que você tem almejado na presença de Deus. Porque você está nesse lugar, onde quando você entra na presença, você está exposto a tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. Inclusive as bênçãos, por ser um Deus galardoador daqueles que o buscam, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, o primeiro exemplo de um homem que buscou e fez um jejum, com a intenção de tomar uma decisão na sua vida. Tomar a decisão que mudaria ali a vida e o rumo de um povo, foi Esdras. E a história está em Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. Abra sua Bíblia, no Antigo Testamento, livro de Esdras 8, 21 a 23. Amém? Vamos ler então.
Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, nossos filhos e os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder é sua ira contra os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele se moveu pelas nossas orações. Nesse momento da história, a cidade de Jerusalém tinha sido totalmente sitiada pelos impérios, pelos reinos, e estava desolada, e o povo tinha sido levado cativo. E acontece que uma primeira leva tinha voltado para Jerusalém na liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo. Você sabe que depois Neemias foi com o pessoal para a reconstrução dos muros. Jerusalém estava aos poucos sendo reconstruída. E Zorobabel levou um povo reconstruindo o templo. E Esdras então é levantado para poder trazer a lei, a palavra novamente, pois o povo tinha se perdido na idolatria. E ele tinha sido levantado para reconstruir também o culto no templo. E o que ele fez? Ele estava reunindo ali cerca de 200 levitas e sacerdotes para poder trazer de volta ao templo. E na época o rei que governava, que estava ali dominando aquele povo, era o rei Atarxerxes. É muitos R's nesse nome. E esse rei, ele se denominava, olha que prepotência, o rei dos reis. Ele era enorme em seu poder, escravizava o povo claramente. E o que acontece? Esdras pede, e o Senhor direciona esse homem, claro, o Senhor muda o coração e libera o povo a voltar aos poucos a Jerusalém. E Esdras fala para ele: olha, deixa-nos ir, porque a mão do Senhor é conosco. Porque o Senhor nos livrará dos exércitos, daquilo que tiver no caminho, o Senhor é conosco. Mas chega na hora de ir, um caminho de cerca de 800 quilômetros, 5 meses de viagem. Esdras balança as pernas. Esdras pensa: poxa vida, eu com esses homens aqui, nós podemos ter nesse caminho reis, exércitos, pessoas se levantando por causa de domínio. Então ele pensa em pedir ao rei ajuda com o exército, ajuda com soldados. Mas olha o que ele fala no versículo aqui 22: tive vergonha de pedir ao rei, porque eu já havia falado a ele que o Senhor estava conosco. E talvez essa é a sua situação hoje. Você está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma decisão que você tem que tomar, alguma questão muitas vezes emocional, sentimental, e você diz: poxa, as pessoas que estão olhando para mim, eu estou envergonhado, porque eu sempre falei, eu vou à igreja, eu busco ao Senhor, como que Deus tem deixado eu passar por isso? Talvez esses questionamentos tenham vindo ao seu coração, de o que minha família está pensando de mim. Eu estou lá na igreja todos os domingos, eu participo de ministério, e agora isso acontece comigo? Mas Esdras entendeu algo que eu e você precisamos entender: que a ajuda do rei nunca seria maior do Deus que estava com ele. A ajuda de pessoas é muito importante na sua vida, sua família, a reputação que você tem, é importante sim, mas isso nunca vai determinar quem você é, porque o dia que você se decidiu por Jesus nas águas do batismo, você tem hoje um selo de propriedade exclusiva de Deus, e é Ele quem guarda você, quem guarda a sua casa, quem guarda a sua família. Sabe, a nossa falta de confiança em Deus, muitas vezes, ela é constante. Melhor dizendo, a nossa confiança em Deus, muitas vezes, em momentos muito específicos. Mas se você entregou a sua vida, olha só como você chama a Jesus. Você chama Ele de Senhor. O Senhor, Ele tem direito
sobre aquele que o serve. Se você serve a um Deus vivo, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é Ele quem comanda a sua história, é Ele quem comanda os seus passos. E ninguém, nada, nenhum profissional, nenhum amigo, nenhum familiar nunca vai substituir a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. E então esse homem ali, Esdras, esse sacerdote, ele para por um momento, e o que ele faz, irmãos? Ele começa a chorar, ele começa a postar nas redes sociais que está tudo ruim, que não vai dar certo, que a vida dele está errada. Ele senta numa mesa para começar a reclamar sobre a vida, murmurar. Não, ele levanta um jejum. Ele diz: como eu não tenho ajuda humana, o que eu vou fazer? Jejuar. O jejum para nós tomarmos decisões na nossa vida, para nós irmos em direção a algo e termos o respaldo do Senhor Jesus, estava com Esdras e nos expõe à presença de Deus, que nos guarda, que nos guia, que nos protege. E então ele apregoa, ele determina um jejum coletivo, e então eles saem para a caminhada. A história de Esdras é muito forte, ele é um dos pilares da reconstrução de Jerusalém. Foi um homem que trouxe a lei, fez todo mundo voltar aos preceitos do Senhor. Mas foi um homem que teve vergonha da situação que ele estava, teve medo provavelmente, mas o que combateu essas coisas e fez ele ser um homem decidido a confiar em Deus? O jejum. O jejum faz com que as suas emoções parem de questionar o poder de Deus. O jejum faz com que a sua mente se cale de ficar duvidando do que Deus pode ou não fazer. Se você está em um momento da sua vida de dúvidas quanto a Deus, jejue. De dúvidas quanto ao que fazer na sua vida, jejue. Porque no jejum e na exposição à presença de Deus, os seus pensamentos, a sua alma vai começar a se calar. E então você vai começar a confiar mais no Deus a quem você serve. A história de Esdras foi essa. Depois você pode ler, é um livro pequeno. Nós temos a história de mais um homem, que você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, mais uma vez, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa foi a primeira viagem do apóstolo Paulo. Só uma curiosidade a título de ensino: quando você lê na Bíblia Paulo, Saulo, está se referindo à mesma pessoa. E não é porque teve mudança de nomes, como aconteceu com Abrão, que se tornou Abraão, como Sarai, que se tornou Sara. Era por causa da mudança da região em que o nome dele era dito. Como, por exemplo, no Brasil, você fala Tiago. Nos Estados Unidos, quem sabe como é? James. Era uma mudança de região. Então, às vezes Saulo, às vezes Paulo. Mas ele não teve uma mudança de nome pelo Senhor, como às vezes a gente pensa. E então Paulo ou Saulo estava ali na sua primeira viagem missionária. E sabe o que acontece? Antes dele ser enviado para uma missão que mudaria a minha e a sua vida, olha que coisa doida, há milhares de anos atrás, uma decisão que mudaria a história, pois ele que pregou a mensagem para os gentios, para aqueles que não eram judeus, eu e você. E sabe o que acontece? Antes da decisão mais importante, que intitularia ele como o apóstolo dos apóstolos, o que eles estavam fazendo? Jejuando. Não se toma decisão na vida do cristão sem jejum. Sabe, muitas pessoas aqui, às vezes, têm decisões importantes a tomar esse ano quanto à sua vida profissional. Não tome decisões sem jejum.
Ah, Priscila, eu nem sei como que vai funcionar, como assim eu vou jejuar e vou tomar decisões, e isso vai me influenciar. Lembra que você não precisa entender como funciona, você precisa obedecer e ver os frutos de Deus na sua vida. Obedeça ao Senhor, jejue para tomar decisões. Tem alguns jovens que vão casar e é muito bonito de ver que estão jejuando, fazendo propósitos de 6 meses, 1 ano, até chegar ao casamento. Mais uma vez, não é um jejum para casar e ser feliz, mas eles estão buscando se expor à presença de Deus, e isso vai refletir em um casamento bem sucedido, porque estão buscando tomar decisões como esses homens e mulheres de Deus. Não feche um contrato, não assine uma rescisão, não faça nada na sua vida sem estar em jejum, sem estar exposto à presença, porque é isso que a Bíblia está nos ensinando, é isso que eu preciso aprender na minha vida. Esse ano eu tenho colocado diante de Deus: Deus, eu não quero comprar uma agulha sem antes estar em jejum e buscando a Tua presença. Porque tem decisões na nossa vida, irmãos, como eu disse, que não vão alterar nada na nossa história. Tem decisões na nossa vida, se eu vou beber Coca-Cola normal, Coca-Cola zero, que não vai alterar nada a não ser as gordurinhas. Mas tem decisões que eu vou tomar que vai mudar o rumo não só da sua vida, mas da sua família, da sua casa. Sabe? E nós precisamos estar em Cristo Jesus, para que a gente possa, em nome de Jesus, esse ano ser direcionados pela voz do Espírito Santo. Sabe o que é interessante nesse versículo que acabamos de ler? Diz assim, que eles estavam em jejum, e então o Espírito Santo disse a eles. Se você pensa que Deus está em silêncio na sua vida, experimente jejuar e buscar as disciplinas espirituais. Busque como uma disciplina. Eu estou feliz, eu vou ler a Bíblia. Eu cheguei cansado, eu vou ler a Bíblia. Eu estou com sono, eu vou ler a Bíblia. É uma disciplina. Sabe, na nossa vida prática, antes de nós agirmos, nós precisamos e vamos esse ano, em nome de Jesus, jejuar, amém? Quantos querem chegar em dezembro, tão sensíveis à presença de Deus, que você vai poder falar: minha família está sendo direcionada por Ele, a minha casa está sendo direcionada por Ele, porque alguém se levantou, está buscando a presença dEle. Esse alguém sou eu e é você, em nome de Jesus. O terceiro exemplo está em Mateus capítulo 4, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Se sua Bíblia, muitas vezes principalmente a online, ela tem títulos e subtítulos, tem algumas versões que ela vai estar escrito aí logo depois, um pouquinho depois da metade, aí quando os anjos servem ao Senhor Jesus, vai estar escrito ou sua investidura no ministério, ou então o início de Jesus no ministério. Acontece que antes de Jesus iniciar, antes dele iniciar o seu ministério, que mais uma vez mudaria a minha e a sua vida, ele estava jejuando. Irmão, você pode pensar, Esdras, esses outros exemplos que a gente trouxe, são homens comuns, mas se o próprio Jesus, para iniciar algo importante, tomar uma decisão e iniciar o seu ministério, ele estava em jejum, quem somos nós? Nós muitas vezes entramos em ministérios na igreja só porque achamos legal. Nós muitas vezes profissionalmente escolhemos uma faculdade, você jovem, ou entramos de cabeça numa empresa, num empreendimento porque é legal, dá dinheiro. Mas o próprio Jesus, antes de começar algo na vida dele importante, ele estava em jejum. Nós precisamos aprender com Cristo, e ele inicia seu ministério depois disso, com 30 anos de idade. Jesus teve todo um tempo de preparação, e preparação, mais uma vez, em jejum. Não tem desculpas para nós falarmos que o jejum não é para os dias de hoje, que nós não precisamos jejuar. E o quarto e último exemplo, Esther capítulo 4, versículo 16. A última passagem que você vai abrir
aí no Antigo Testamento, livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Eu amo esse versículo, porque antes de tomar uma decisão que estava pondo em risco a própria vida de Esther, não era qualquer decisão, essa decisão poderia matar Esther, porque era contra a lei ela se achegar, ainda que ela fosse rainha, ela se achegar ao rei. E então, você conhece essa história, Esther, que tinha um primo e tutor, chamado Mardoqueu, em algumas versões Mordecai. Eles eram judeus. O rei ali então, ele coloca a rainha Vasti para correr, por causa de uma situação que acontece no começo do livro, e ele vai buscar outra rainha, encontra Esther, e então um homem corrupto, chamado Amã, se levanta, e porque o primo de Esther não queria se render, se dobrar diante dele, ele chega ao rei e fala: vamos impor uma lei, nós vamos matar todos os judeus. Esther era judia, esposa do rei. E então o que acontece? O rei olha ali a Amã, não mede muito as consequências e coloca o seu anel de selar ali em cima daquilo. Ele não poderia voltar atrás nessa decisão. E então Mardoqueu chega até Esther e fala: Deus te colocou aí para você se levantar pelo seu povo. Agora você tem uma decisão de vida ou morte de todas as pessoas da sua família nas suas mãos. O que Esther fez? Deu chilique, ficou ansiosa, ficou com medo, ficou sem falta de confiança, pode até ter sentido todos esses sentimentos, mas ela jejuou. Ela falou: eu vou tomar uma decisão, mas eu vou pedir para que todos vocês entrem em jejum por mim. Eu e as minhas servas também jejuaremos, e eu irei ao rei. E ela tinha tanta confiança nesse momento, que ela disse: se eu perecer, pereci. Na nossa linguagem, se morrer, morri. Não estou nem aí, até rimou. Ela disse: se eu for, como eu estou em jejum, com a minha confiança em Deus, se eu morrer, eu morri, porque eu confio na vontade dEle para mim. E você conhece o final da história. No final, a forca que foi feita para Mordecai, foi a Amã que caiu naquela forca. Acontece que o povo todo foi livre, porque uma mulher, antes de decidir algo, estava em jejum. O povo estava em jejum. Irmão, sua família está com dificuldade na criação de filhos. Você, como marido e esposa, comecem um jejum para ontem. Seus filhos começaram a adolescência, dá problemas na escola, dificuldade de educação, jejum. Reúna sua família, se tiver outros irmãos, reúna todo mundo, vamos jejuar. Alguém está com enfermidade na sua família, junta você, o seu esposo, aqueles que são cristãos, vamos jejuar. Porque nós precisamos nos unir em busca da presença e da condução do Espírito Santo. O jejum vai calar as vozes externas da nossa vida e trazer a voz do Espírito audível a nós. Muitas vezes você não sabe o que fazer porque tem muito barulho do lado de fora. É todo mundo falando o que você tem que fazer. E aí você procura no YouTube, aí tem um pastor falando que é para fazer isso, o seu marido está falando que é para fazer aquilo, o seu patrão fala para você fazer outra coisa, aí você vai às vezes para um profissional, fala para você fazer outra coisa. Tem muito barulho hoje em dia. Nós precisamos calar essas vozes através do jejum e começar a ter sensibilidade ao Espírito Santo, para nós pararmos de errar nas decisões, para pararmos de passar 10, 20 anos e olharmos para trás e falar: poxa, aquela época era tão boa. Sabe, teve uma época na reconstrução do templo, em que enquanto estava sendo reconstruído, sabe o que estava acontecendo? Os mais velhos estavam em volta chorando: ai, o templo antigo era melhor, ai, porque o templo antigo isso, o templo antigo aquilo.
sabe? E o Senhor, Ele dá uma repreensão. Poxa vida, alegre-se, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Se sua vida era boa, maravilhosa, você não perdeu a sua vida agora. Minha família era maravilhosa, o meu marido era tão bonzinho, os meus filhos eram tão educados, o que aconteceu? Nunca é tarde. Não fique chorando, se posicione em jejum, em oração, porque essas disciplinas vão te sustentar, vão te direcionar. O Espírito Santo esse ano quer te direcionar, quer pegar nas suas mãos, como quem guia alguém que está perdido, sem caminho, e colocar você nos trilhos que o Senhor tem para a sua vida, que Ele escreveu para a sua vida, em nome de Jesus. Sua família não se perdeu, a sua casa não se perdeu, a sua vida não se perdeu. Calma, confia no Senhor. Às vezes você sentou do lado de alguém que está muito ansioso, e você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa. Fala para ela, calma e confia no Senhor, deixando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aquele que veste os lírios do campo, você não está entendendo, você não está achando que Deus cuida de você não, porque senão você falaria um amém melhor. Deixai sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Agora sim, foi a voz de quem confia. Nós não seremos abalados. Se o mar, tem uma música linda que fala, se o mar não se abrir, Ele te faz andar sobre as águas. Glória a Deus. É só confiar no Deus a quem você entregou a sua vida. E nesse ano, em nome de Jesus, você não vai ser abalado. Se você foi abalado em 2024, esse ano, pelo poder do nome de Jesus, os seus pés não vai estar firmado na areia, você não vai ser volúvel, mas você vai estar firmado na rocha, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E você vai entregar a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você já entregou a sua vida a Ele, mas no meio desse caminho, você tomou o volante de novo da sua vida. Você tomou de novo na força dos seus braços, e você tem tomado decisões sem a presença de Deus. Mas essa é uma noite em que você vai colocar diante dele novamente toda a sua história, todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, se tem áreas que você tem segurado com a sua mão, se tem áreas que você não quer entregar ao Senhor Jesus, essa noite, libere da sua mão em nome de Jesus, porque o Deus que te sustenta, Ele é poderoso. O Deus que você serve não é o Deus igual aos outros deuses, com Ds minúsculos, igual a deuses inexistentes que são de pedra, que são estátuas, que tem mãos, mas não tocam, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não cheira, que não apalpam, mas o seu Deus está vivo. O Deus a quem nós servimos não é um Deus de madeira que nada pode fazer, mas Ele ressuscitou, nem a morte o segurou. Quem dirá que Ele não poderá fazer por nós tudo aquilo que nós temos buscado? Quem dirá que Ele não poderá organizar a nossa vida, que muitas vezes está bagunçada? Deixe o Senhor entrar essa noite, erga suas mãos e comece a dizer: Pai, eu perdi o controle nessa área da minha vida. Senhor Jesus, eu tenho segurado a minha vida financeira, eu tenho entregado tudo, mas eu não entrego a minha vida financeira ao Senhor. Deus, eu estou entregando tudo, mas a minha vida sentimental eu não entrego ao Senhor. Eu não quero ouvir a Tua voz nessa área. Deus, eu tenho entregado tudo, mas eu tenho segurado, Pai. Eu não tenho confiado no Senhor no meu casamento. Essa é uma noite de liberação. Essa é uma noite que você vai soltar e desamarrar as cordas no seu coração, deixando o Senhor tomar conta e controle de tudo em nome de Jesus. Se tem áreas na sua vida que foram amarradas, áreas na sua vida que você não dá liberdade para o Espírito Santo,
Se tem mágoas na sua vida que você não dá liberdade para o perdão entrar, nessa noite, em nome de Jesus, essa é uma atmosfera, esse é um ambiente da presença poderosa de Deus. Esse é um ambiente que o Espírito Santo desfaz amarras. Esse é um ambiente em que cadeias emocionais são quebradas em nome de Jesus Cristo. Sobre o seu coração, eu sinto de orar por ansiedade, por preocupações. Irmãos, a ansiedade é a falta de confiança em Deus. E hoje o Espírito Santo quer trazer sobre você mais uma vez a certeza da filiação que você tem em Deus. A certeza da paternidade que não é de homens, mas de um Deus poderoso sobre a sua vida. A certeza de que você é filho. Você não é mais servo, mas chamado de filhos de Deus. Eu não vos chamo mais de escravos, mas hoje eu vos chamo de amigos de Deus. É o que Ele diz na palavra. Em nome de Jesus, não ande mais como um escravo que não confia no seu Senhor, mas como um filho que confia no seu Pai. Acima da tempestade, acima da tribulação, que os seus pés sejam firmados na rocha essa noite, em nome de Jesus.